Graça e paz, amigos e amigas, da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que nos ama, que se entregou por nós e nos concedeu como dádiva, não é, a entrada em um novo ano, que seja um ano para a glória dele, em nome de Jesus. Queria compartilhar com vocês algumas reflexões acerca do casamento, e eu queria partir com vocês de Gênesis capítulo 2, versículo 18, apenas o versículo 18, que diz: Disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Irmãos, casamento é um dos temas mais importantes, né, que nós podemos tratar, porque falar do casamento é também falar de família, com o ajuste do nosso casamento, que também, cremos assim, teremos uma sociedade melhor, já que a família é a base da sociedade. Inclusive, isso está escrito na nossa Constituição Federal. Então, qual é o projeto de Deus para o casamento? Não é? O que Jesus Cristo fez pelo casamento? A gente vai tratar sobre isso. Agora, a primeira coisa que nós temos que entender é que existe, né, você sabe muito bem, um ataque do inimigo, não é? Artilharia pesada, né, do diabo sobre o casamento. E uma das maneiras de desqualificar o casamento é dizer que se trata de uma fase da vida que vai ser a pior fase, não é? Ou uma fase inferior em qualidade em relação às demais, como se estar casado fosse pior que estar solteiro. Claro que a observação demonstra que muitas pessoas, depois do casamento, tiveram uma piora da sua qualidade de vida, né? Desgraçadamente acaba sendo assim. Mas será que esse era o projeto de Deus? É evidente que não. Como nós lemos aqui, isso em Gênesis, ou seja, uma narrativa do princípio, né, das coisas, inclusive dessa instituição chamada casamento, Deus projetou que, porque não era bom que o homem estivesse só, e aí quando nós falamos o homem, nós podemos, embora naquele momento houvesse apenas o ser do sexo masculino, né, essa ideia de homem está também abrangendo o homem como gênero, não é? A raça humana. Então, não seria bom para o homem permanecer naquela posição celibatária e de solidão. E Deus disse, não é bom que o homem esteja assim, que o ser humano esteja assim. Então, eu vou fazer um companheiro, uma companheira. Então, na avaliação divina, ser casado, ter o companheiro e a companheira num ambiente, num contexto de casamento, é uma situação superior em qualidade à anterior. E isso fala muito do projeto de Deus, porque quando Deus criou o cônjuge, né, o companheiro ou a companheira, para Adão, que estava ali sozinho, ele teve como intenção melhorar a vida de Adão. Não foi um Deus sádico que quis tornar a vida de Adão mais problemática. Você é feliz demais sozinho. Não pense que vai ser assim. Agora você vai ter uma companheira, né, alguém para ser a pedra do seu sapato, a cruz a ser carregada. Então, evidentemente que não foi isso que Deus projetou. Ele percebeu que o homem poderia ser mais feliz ainda, que poderia haver um enriquecimento do ponto de vista pessoal para o primeiro homem a partir de uma convivência com alguém, né, dentro do casamento, dessa instituição que nós cremos, que cremos na palavra de Deus, foi idealizada pelo próprio Deus. Então, nós já partimos do pressuposto de que o casamento ele precisa significar uma melhora na vida. E a ideia que tem prevalecido, né, na nossa sociedade é que pelo menos, se não vai ser, né, um mar de lágrimas, possivelmente vai ser um dos momentos mais chatos e sem gosto e sem sabor da vida, né? Eu lembro de uma camiseta que eu vi que tinha um desenho, uma figura de um noivo e de uma noiva, estilizado assim como se fosse de videogame, e embaixo o noivo, né, com a imagem, ele com o rosto triste, né, infeliz, e aqui a noiva, e embaixo game over na camiseta. Ou seja, acabou, né? O jogo acabou, esse ciclo de felicidade, de liberdade, de alegria, né, todo o colorido da vida se apagou, porque agora você ingressou nessa instituição chamada casamento, né? Que é uma anedota, mas que de certa forma
extrai, não é, esse sentimento que tem prevalecido de que o casamento, na verdade, é uma coisa que você entra, mas a tendência, na verdade, é de infelicidade, não é? É de sofrimento. Deus não idealizou isso. Isso é muito importante. E nós que cremos na palavra de Deus e na restauração, né, do homem pelo Evangelho de Jesus Cristo, não é? Pelo novo nascimento, pelo novo coração, cremos que essa instituição casamento agora ela pode ter um jeito de ser diferente no mundo, né? Nós podemos ser, no casamento, um mostruário dessa graça divina na restauração de um casamento que vale a pena. E vale a pena porque Deus disse, não é bom que o homem esteja só. Então é muito importante entendermos essa perspectiva de casamento a partir da lente divina, que diz que deve ser, não é, uma situação de melhoria, né, de vida, de qualidade de vida. Agora é importante entender que foi o projeto de Jesus Cristo, né, e de Deus Pai, quando enviou o seu Filho ao mundo, salvar o casamento. Na verdade, Jesus não veio salvar casamento, como também não veio salvar a empresa em recuperação judicial, né, ou qualquer outro tipo de bênção que não seja diretamente a salvação. Então, Jesus Cristo veio para salvar o homem. Isso é importante nós entendermos. Então, quer dizer que o casamento ele não vai ser contemplado por Deus para ser restaurado? Vai, mas secundariamente. O que eu quero dizer com isso? Tem uma frase de um pedagogo que fala isso. A educação, ela não muda o mundo. A educação, ela muda as pessoas. E as pessoas mudam o mundo. Então, seguindo essa mesma lógica, e com maior razão, né, o Evangelho ele não vai mudar os casamentos, ele muda as pessoas. E pessoas restauradas e que se deixam influenciar pela presença do Espírito, não é? Porque ele já habita em nós, tem as condições para que, se quiser, né, e se houver um comprometimento, também construir um casamento saudável, a partir de princípios novos. Porque no final das contas, por mais que possamos tratar o casamento como algo separado, né, da realidade do coração humano, né, dando dicas sobre como ter uma convivência melhor, claro que o autoconhecimento e algumas ferramentas da psicologia, né, da terapia, podem ajudar, né, os casais com certas dificuldades. Esses instrumentos estão à disposição exatamente para serem usados, mas eles não dão a palavra final, porque muitos dos problemas, ou quase todos, né, podemos dizer, que vivenciamos no mundo, tem como raiz, né, e origem mais remota o fato de o homem ter caído, o fato de o homem ter rompido com Deus. E quando essa restauração acontece com Jesus Cristo, quando nós somos salvos, e quando eu digo salvo, é salvo do pecado, né, da velha natureza que nos dominava, porque quem está em Cristo é nova criatura, ou seja, uma recriação de Deus. Então esse ser novo, ele precisa viver com excelência o melhor, né, da palavra de Deus e de uma maneira alinhada com os propósitos de Deus em todas as esferas da vida, inclusive no casamento, porque com o novo nascimento você tem um bom início, né, uma base segura para a construção de relacionamentos mais saudáveis, porque uma das raízes de uma convivência conjugal conturbada é exatamente o fato de o homem ter caído, né, ter rompido com Deus e ter alojado no seu coração, não é, o egoísmo, não é, e a capacidade de acumular mágoas, não é, de ter a necessidade de ter razão, não é, de ter autocompaixão, não é, excessiva. Tudo isso, não é, colocando dentro do casamento, nesse caldeirão, dá uma série, né, cria uma série de problemas. Porque veja, quando você tem um casamento conturbado, você tem uma usina ideal de gente doente, né? Você começa a produzir pessoas desajustadas em série. A cabecinha dos meninos e dos jovens, dos adolescentes, né, está aí, existe um desarranjo emocional, né, na vida desses meninos. E aí vão provavelmente reproduzir esses mesmos erros, né, dos pais.
Então é uma estratégia inteligente do diabo. Não enxergue como ser tosco e sem sofisticação, muito pelo contrário, ele sabe o que faz. Então acusa o diabo de qualquer coisa, mas menos de incompetência, porque ele faz o mal e faz com competência, e o grande alvo dele é realmente o casamento, para desajustar, né, as famílias e por consequência, né, toda a sociedade. Então o que o homem precisa? Ele precisa de um novo coração para que todo o mais que ele construa, né, também seja sadio, né? Então em Jesus Cristo nós temos a base, uma vez salvo do pecado, né, e se nós entrarmos, se tivermos a compreensão de que se eu tiver comunhão com Deus, e se houver da minha parte também uma vontade de construir um casamento melhor, e isso é importante, porque o novo nascimento por si só, ele já vai abrir um leque de possibilidades, né, da bondade de Deus, né, e de vitória para a nossa vida, com certeza. Mas o casamento é o tipo de coisa que é considerado arte, né? Precisa haver um comprometimento de longo prazo para que ele possa, né, evoluir, progredir, crescer, né, em qualidade. Então, se não houver esse comprometimento da minha parte, não é algo automático que Deus restaurou o meu casamento sem que exista um consentimento da minha parte, sem que exista um empenho, né, de melhorar a convivência. Isso é importante também, né? Nosso Deus é o Deus do impossível, mas também não é um Deus do absurdo. São coisas diferentes. Se houver da nossa parte um comprometimento, se somos regenerados e houver um comprometimento com a mudança do nosso casamento, com certeza o Senhor fará, mas a nossa parte, né, não será substituída pela ação de Deus quando nós ainda não temos esse compromisso, né, com o casamento. Então, essa pessoa restaurada, ela vai ter, cremos, a plenitude de Cristo, ou caminha para isso, porque eu e você somos pessoas em construção ainda, né? Não cremos numa conversão que automaticamente já fabrica seres perfeitos, né, e sem necessidade de nenhum retoque. A palavra nos assegura que existe um processo chamado santificação, né? Quando o Senhor vai nos corrigir, quando o Senhor vai continuar nos ensinando, fazendo eu e você crescermos na graça e no conhecimento de Jesus, com o processo, né? Então isso é algo contínuo, que vai crescendo em nós, mas à medida que cresce, também o nosso entorno vai mudando. O entorno vai mudando porque as pessoas, em geral, elas reagem a nós, né? Antes de vilanizar os outros, antes de fazer com que o outro seja, né, o grande problema da história, eu preciso me concentrar em mim mesmo e ver, né, o que de mim está refletido no outro, para que ele age daquela maneira que eu acho que é insatisfatória para a minha convivência. Então, o melhor caminho é a mudança, né, pessoal, é o compromisso com um jeito de ser diferente, para que o outro possa reagir de uma maneira diferente. É como uma bola de borracha. Quanto mais força você joga na parede, mais forte ela vem contra você, né? Então existe uma espécie de ação, de lei da ação e reação, e sobretudo no casamento, né, onde o relacionamento é o mais estreito de todos, né, que existe. Então, se nós tivermos a humildade, né, e o novo coração vai nos proporcionar isso, de fazermos, né, uma reanálise do nosso ser, do nosso jeito de viver, e verificar, olha, o meu cônjuge é assim, isso é um dado. Eu sou o Espírito Santo? Não, eu não mudo os corações, né? Mas eu posso mudar a minha vida, eu posso mudar o meu jeito de ser, e aí você vai ter uma grande chance de do outro lado obter uma resposta melhor, se houver paciência e perseverança, porque em convivência humana, né, nada é assim automático, instantâneo. Então, se formos perseverantes em fazer o bem, né, receberemos a colheita no momento devido. Então, que eu e você tenhamos essa necessidade e essa consciência de necessidade de experimentar uma mudança verdadeira no meu coração. Isso vale inclusive para aqueles que não têm um cônjuge ainda regenerado, né, e salvo. Então, se ele se comprometer com mudanças, né, você tem uma ótima chance de que o outro também melhore, né? Isso é muito importante. Por quê? Porque acaba que quando você tem uma ação, um jeito de viver, né, mais, digamos assim, qualificado, você vai, de alguma maneira,
né, explorar, né, melhor dizendo, extrair, né, o lado nobre do outro, por pior que seja a pessoa, né, por mais que você o acuse de vilão, mas toda pessoa tem sua qualidade, toda pessoa tem, né, o seu lado positivo, né, e é difícil alguém, né, ser agressivo, ser desdenhoso, ser desrespeitoso com alguém que faça o bem, com alguém que insista, né, em caminhar na direção do que é certo. E isso é importante porque o agir é mais importante que o falar, né, nesse caso, sobretudo no casamento. Veja, por exemplo, o que Pedro fala sobre essa missão feminina, né, de restaurar o casamento, vamos dizer assim. Ele fala que as mulheres, elas têm a capacidade de ganhar os seus maridos sem palavra. Isso por uma razão que não é difícil de concluir. O homem não é meu bobão e ele tem essa necessidade de querer mostrar que tem força, que tem poder, e principalmente poder retórico, né? Ganhar a discussão para um homem é muito importante. E aí quando ele encontra uma mulher que do outro lado parece muito eloquente, né, que quer expor argumentos, que fala, né, em excesso, a sua reação natural, né, por ser assim, por ter essa imaturidade, é querer suplantar, né, e vencer essa pessoa que é o seu cônjuge, que acaba se colocando no lugar, né, no polo de adversário. É isso que ele enxerga, e ele vai reagir assim. Então, não é que Deus vai mudar o nosso lar porque você tem uma mulher sábia que é uma grande pregadora na casa, né? Não é porque a mulher argumenta biblicamente e o homem vai colocar a mão no queixo e vai dizer: você tem razão, seus argumentos são poderosos, hein? Eu me curvo à sua sabedoria, né? Oráculo da minha vida, do meu casamento, você tem razão. Dificilmente o homem vai agir assim. Agora, quando essa sabedoria ela não vem verbalizada, mas ela vem por meio de atitudes, de ações, né? Então isso acaba desmontando toda essa artilharia do homem, né? Toda essa hostilidade, e aí se constrói o casamento com sabedoria, né? Da parte do homem você sabe que é amar a sua esposa como, né, a parte mais frágil e protegê-la, né? O que na verdade se você fala aqui para um grupo de feministas, né, você, no lugar de ser ovacionado, você vai ser ovado, né? Mas como eu estou protegido aqui pela plataforma digital, então isso não vai acontecer, né? O máximo que eu vou obter aí é um dislike, né, o que não tem importância. Mas na verdade a Bíblia estabelece diferenças, né, entre o homem e a mulher, e não porque existe uma importância do homem, né, e uma desimportância da mulher, porque são seres diferentes, né? Inclusive a ciência respalda isso, né? Existe um livro que se tornou um novo clássico chamado Por que os homens fazem sexo e as mulheres fazem amor, é muito conhecido, e fala dessa diferença de comportamento, né, dos homens, isso inclusive de diferenças biológicas, né? O cérebro do homem é diferente da mulher, né? Por causa desse coquetel hormonal na cabeça do homem é diferente da cabeça da mulher, né? E as reações são diferentes. Então conhecer essas diferenças de gênero é muito importante para fundamentar um casamento mais saudável. Mas o mais importante do que isso é eu olhar para mim mesmo e perceber se eu estou buscando a plenitude de Cristo. E quando eu faço algum curso de noivo e ajudo os jovens, né, que estão com essa ideia na cabeça de casar, de formar uma família, eu sempre digo isso: olha, veja o quanto de Cristo você tem e o que você pode adicionar a esse casamento, que é uma coisa que se pensa pouco, né? Em geral, as pessoas elas se casam para obter felicidade, né? Para extrair o melhor do outro, como o outro pode me fazer feliz. E não existe, né, uma cobrança mais injusta do que essa sobre a vida das pessoas, porque quem tem, não é, a capacidade de promover a felicidade do outro, não é uma missão impossível. E aí você toca até aquela trilha sonora do filme. Não dá para fazer isso. O que eu posso fazer é ter Cristo em mim, né, através da regeneração, de ter um novo coração, e aí colocar tudo isso a serviço do outro. Então o casamento precisa ter muito mais uma ideia de soma do que de subtração. Quando um subtrai de um lado, quando o outro subtrai, né, do outro lado, você vai ter soma? Você vai ter adição aí? Que matemática absurda é essa? É impossível. Então eu preciso entrar
num casamento como o ideal, como duas pessoas completas, felizes e que querem compartilhar essa felicidade e essa realização que elas já têm em Cristo, porque elas já têm isso e podem abrir a sua vida para o outro, né? Mas isso é algo que as pessoas não atentam. Então os indivíduos chegam, né, carregados de expectativas, e aí eles vão entrar em colisão com a dura realidade, né? Que quando você vem com essa cobrança de felicidade, o outro também vem com essa mesma fatura. E aí como é que resolve? Ou seja, isso é uma receita infalível para a infelicidade, né? E aí os casamentos se desfazem. Então o começo de tudo, e isso eu aprendi na comunidade, em especial pela vida do pastor Horácio. Quando o pastor Horácio ele vai pregar sobre casamento, né, nos encontros de casais, por exemplo, então ele sempre, em geral, parte da necessidade de novo nascimento. Porque com o novo nascimento você tem a possibilidade, né, de ter a vida em Cristo, e ter essa vida em Cristo, ter base para compartilhar com o outro, né? Para ter a capacidade, por exemplo, de perdoar, de não ficar estocando, né, na geladeira as mágoas, para depois, em algum momento, você, né, retira aqueles cartuchos, põe na sua metralhadora e aí desfere aquele golpe mortal, né, contra o cônjuge, que é mais um adversário que um companheiro, né? E como isso tem acontecido, né? É mais ou menos como a guerra Israel-Palestina. Ninguém sabe mais quem explodiu a primeira bomba, quem deu o primeiro tiro. E aí, quando você faz, né, algum tipo de... Quando chegam os líderes, né, para tentar apaziguar a situação, em geral, cada um dos cônjuges procurando saber quem é o mais sofredor da história, né? Quem é aquele que tem mais razão. E aí, líder? E aí, pastor? E aí, líder de célula? Quem tem razão? Quem é que está errado, né? Dê o veredito. E isso é uma maneira pouco inteligente de resolver os problemas, porque só o perdão é que vai trazer, né, um novo caminho. Porque enquanto cada um tiver, né, a sua... puxar o pino da granada e jogar contra o outro, né, você vai ter realmente uma guerra. Mas quando existe um acordo para que cessem, né, essas hostilidades e você valorize o outro, aí as coisas mudam. Mas para isso é preciso ter um novo coração em Cristo. Vamos viver um 2022 diferente. Se o casamento ele está, não é, em ruínas, o Senhor é capaz de restaurar. Mas ele primeiro precisa restaurar cada um de nós. Ele precisa nos dar um novo coração. O Senhor Jesus Cristo não veio salvar casamentos, ele veio salvar pessoas salvas, né, parafraseando essa frase do pedagogo. Pessoas salvas, elas podem, né, têm a condição de ter um casamento melhor. Mas antes de tudo, né, talvez o mais importante, consagre o casamento ao Senhor. Vamos consagrar o nosso casamento ao Senhor. O que é consagração? E às vezes nós utilizamos essa expressão sem ter uma consciência do que significa, né? O que é consagrar? É você transferir, no final das contas, a propriedade do casamento. Qualquer coisa que você consagra a Deus, você está dizendo pertence ao Senhor. E aí nós sabemos, pessoas responsáveis, elas são muito mais cuidadosas com o que é do outro do que com as coisas que lhes pertencem. Não é assim? Então, se nós dizemos que o casamento é do Senhor Jesus Cristo, por que eu vou arruinar isso? Eu tenho consciência de que é do Senhor, então eu sou um gestor disso. Então, quando nós temos essa consciência de que existe uma instituição de natureza espiritual que eu preciso cuidar dela, que o casamento, no final das contas, não é meu porque eu disse que eu consagrei, então as coisas também mudam. Mas para isso eu preciso de um novo coração, de uma experiência de regeneração, de novo nascimento. Daí é que parte tudo, não é? Esse é o começo, não é, indispensável para que tenhamos relacionamentos saudáveis e com a maior das razões, o casamento, não é? O casamento precisa da nossa regeneração, do nosso compromisso com Deus, né? E aí sim viveremos esses frutos novos e aí poderemos ter uma nova história para contar, né? E aí passaremos do drama, do melodrama para uma aventura de plenitude, de felicidade, de dificuldade, sim, claro,
mas no final das contas de triunfo e de vitória. O nosso casamento precisa e vai ser uma bênção se tivermos um compromisso com a palavra de Deus e com mudanças, no nosso coração, sobretudo. Em nome de Jesus.